Então, olá, queridos alunos, espero encontrá-los todos bem. Estamos gravando aqui essa videoaula para tratarmos, do nosso assunto, a política moderna, que será, objeto de estudo para esse nosso momento avaliativo. Então, na política moderna, nós vamos destacar três autores: Erasmo de Roterdã, Thomas More e Michel de Montaigne. Esses três autores são os, que nós abordaremos. Mas antes de nós iniciarmos propriamente a conversa sobre esses três autores, vamos entender um pouco de como se estruturava o momento político, sobretudo na Europa, e como a filosofia trata esse momento. Então, nós vamos ter uma organização política em crise. O fim do feudalismo traz aí à tona, essa necessidade de rever determinadas posições, sobretudo no que diz respeito, ao poder da igreja e ao poder dos imperadores. Um outro aspecto, é justamente essa reorganização, nesse centro de poder, onde a Igreja Católica e os imperadores eles têm, a sua autoridade questionada, e isso acaba gerando, novas possibilidades de compreensão dessa mesma organização política. Dentro desse cenário, há o surgimento dos Estados Nacionais, e com isso a necessidade de novas teorias políticas. E aqui nós abrimos o precedente, sobretudo para as questões de uma maior liberdade de ação política por parte dos indivíduos. Ocorre também uma mudança, no que diz respeito ao foco dos aspectos naturais e volta-se para os aspectos, surge, tira-se o foco dos aspectos sobrenaturais e volta-se o foco para os aspectos naturais, no que nós chamamos de direito natural e que mais à frente nós abordaremos. Depois, a religião, é o que o ser humano sente. Esse é o entendimento que se passa a desenvolver a partir, sobretudo, do Renascimento. E esse sentimento ele brota da própria natureza do indivíduo, Ou seja, a religião ela é algo natural de cada um de nós e não necessariamente nós precisemos, na visão desses autores que nós observaremos, de alguns, é claro, digamos assim, desse forte direcionamento. É preciso que se reveja alguns aspectos que estão conectados a esse lado religioso. E aí a gente chama atenção para a questão do direito natural, essa ideia universal de justiça, ou seja, as normas, os direitos que os indivíduos têm já nascem com esses próprios indivíduos. Exemplo disso, a própria vida. Nós nascemos com essa condição e devemos ter direito de experienciar da melhor maneira possível tal condição. Então, como nós havíamos mencionado, destacaremos três autores. O primeiro deles, Erasmo de Roterdã, que vive aí do início da segunda metade do século XV, e aí nos primeiros 30 anos do século XVI, e que vai ter, digamos assim, dentro do pensamento ocidental, uma forte oposição, sobretudo à Igreja Católica, ou aos excessos, usando as palavras do nosso pensador, cometidos pelos representantes, pela hierarquia da Igreja Católica. Uma dessas situações, e aqui nós caracterizaremos as principais ideias desse autor, é justamente a motivação para o despertar de uma consciência crítica da sociedade da época em que ele vivenciava. Sobretudo, destacando e denunciando o autoritarismo e a hipocrisia cometida pelo clero católico, naquele sentido de cobrar muito dos outros, e ter uma ação não condizente com as cobranças que são realizadas. Depois, o Erasmo de Roterdã ele vai sintetizar o pensamento liberal e progressista, que são comuns no Renascimento, ou seja, de que as pessoas precisam ter uma autonomia maior, de que as pessoas precisam pensar de modo a estabelecer para o futuro aquilo que se quer e, dentro desse para o futuro, vivenciar o presente da maneira mais livre possível, e usufruindo dos, digamos assim, melhores bens que o momento pode oferecer. Depois, defende a soberania intuitiva e natural do homem, uma das características aí do Renascimento, e diz que nós não precisamos ser conduzidos por uma autoridade religiosa. Cada indivíduo é responsável por si
e dentro da sua liberdade é responsável pelas ações que comete. E nesse sentido ele não precisa de guias, né, de instrutores, mas o homem é que se torna o seu próprio instrutor. Como a gente já mencionou, um dos maiores críticos dos dogmas católicos, né, e da imoralidade do clero. Lembrando, né, aquela ideia de dogma como verdade absoluta, inquestionável, né? O Erasmo de Roterdã vai dizer que o pensamento ele não é bem assim, pelo contrário, ele muda, e ele muda justamente porque nós somos livres. E a questão da luxúria dos representantes do clero, né, na época em que ele vivenciava, que eram incoerentes com as pregações que os mesmos realizavam. Valoriza a questão da virtude do ser humano, né? O ser humano como sendo capaz de realizar por si mesmo, né, aquilo que ele considera ser verdadeiro, ético e valoroso, né? Não mais tendo necessidade de que aspectos externos, né, ou instituições é que estabeleçam esses princípios. Vai usar a ironia, ou seja, como é que você cobra algo e age diferente daquilo que você cobra, né? Então, isso é incondizente. Então, essa ironia na tentativa de buscar nos indivíduos, né, o entendimento de que os mesmos precisavam rever alguns conceitos, determinados valores. E a principal obra produzida por Erasmo de Roterdã chama-se O Elogio da Loucura, onde ele vai defender, né, a tolerância e a liberdade de pensamento e, como mencionamos, ele vai denunciar as ações da Igreja, né, vai ter essa forte oposição à Igreja Católica. O nosso segundo pensador é Thomas Moros, né, ele vai andar na contramão do Erasmo de Roterdã, porque vai ser um católico fervoroso. Um dos pensadores, né, mais proeminentes, mais proativos da Inglaterra, aí do finalzinho do século XIV e início aí do século XVI também, né, quase que contemporâneo aí ao Erasmo de Roterdã, torna-se chanceler da Inglaterra e um dos principais interlocutores, né, um dos principais articuladores do governo de Henrique VIII. Rompe com o imperador inglês quando esse resolve fazer a reforma anglicana, ou abandonar o catolicismo e estabelecer, né, uma nova religião, e por isso é perseguido e executado. E depois é reconhecido pela própria Igreja Católica, né, com o título de santidade, justamente por não ter abandonado as suas raízes, né, e as verdades que pertencem ao catolicismo. Dentro das principais ideias do Thomas Moros, né, o aspecto de condenação da propriedade privada, de censura aos poderosos, vai dar aí a tônica da maneira como esse pensador vai se comportar. Então, enquanto mais se acumula na mão de poucos, né, mais sofrimento é possível ser sentido pela maioria. Então, é como se a propriedade privada fosse justamente o elemento que acaba limitando o direito de muitas pessoas, né? Acaba reprimindo, né, cerceando esse direito por causa justamente da ganância de poucas pessoas. Então, com a propriedade privada, muitos são reduzidos à miséria. E essa miséria acaba levando esses indivíduos a cometerem delitos, né, cometerem crimes, né, o que acaba causando, né, a própria morte, tanto dos indivíduos como dos seus pares. Então, a conclusão que nós chegamos, qual é a principal questão abordada por esse autor? São justamente as questões de injustiça social, dando enfoque a dois aspectos. O que é que causa essa injustiça, né, e como se conseguiria pôr um fim à mesma. Então, a crítica feita, né, por Thomas Moros dentro desses conceitos vai estar interligada justamente à tentativa de responder a essas duas questões. Vai ter uma forte influência, né, de Platão, porque para Platão, né, lá no seu livro A República, ele também acaba, né, dizendo que a propriedade privada é um mal, né? Então, a propriedade privada, por ser esse mal, ela divide os homens, né?
entre os meus e os teus. Então, na visão desse autor, esse pensamento platônico é muito pertinente justamente porque comprova, né, a nocividade, ou seja, os perigos trazidos pela propriedade privada. Depois, ele vai observar que os males sociais eles vêm justamente pela questão da injustiça. Essa injustiça é resultado dessas desigualdades, e as desigualdades são aquilo que se soma no decorrer da acumulação proporcionada pela propriedade privada. Então, nós podemos aqui observar que esses três elementos, injustiça, desigualdade e propriedade privada, eles estão interligados, né, eles estão conectados aí e são os causadores dos males sociais. Então, a má distribuição da riqueza é a causa política dos males éticos, né? Então, ou seja, o indivíduo, a maneira como ele se comporta, os pensamentos que ele tem, estão muito associados, né, a como, né, digamos assim, esses seres eles conseguem estabelecer as suas vivências, né, sociais. Um outro aspecto que ele aponta é uma vez que fosse possível suprimir a propriedade privada, muitas das desigualdades, ou talvez todas as desigualdades pudessem ser abolidas, né, serem eliminadas. Então, a principal obra de Mouros é Utopia, onde ele vai dar um significado, vai fazer um resgate do pensamento epicurista, né, e também do pensamento estoico, ao que ele pretende observar que, né, na vida aquilo que é imperativo, aquilo que é principal, deve ser justamente a busca pelo prazer. No entanto, esse prazer não está associado, ele não se liga à questão, né, justamente do prazer mundano, mas do prazer gerado pela sabedoria, né? O prazer que conduz e que é conduzido pelo bem de si e pelo bem do próximo, né? E isso deve ser alcançado por todos os meios, certo? Então, para o Thomas Moros, o Estado age como um regulador, ou seja, como uma instituição que determina, que delibera, né, o não excesso entre os indivíduos que fazem parte dessa mesma instituição. Então, o Estado é gerador de justiça, né, deve garantir, né, se não uma igualdade plena entre os seus participantes, que ele pelo menos produza uma equidade, né? Em que as diferenças elas não sejam tão acentuadas, né? E que elas sejam sentidas da menor maneira possível. Então, nosso próximo pensador, Michel de Montaigne, né, é também um pensador aí do período renascentista, mas já está lá no século XVI, né? Ele vive no século XVI, uma pessoa dotada do ponto de vista da compreensão, né? Bem acentuado, foi jurista, político, filósofo, né? E traz a marca do pensamento cético, daquele pensamento desconfiado, questionador, e que diz que dificilmente nós vamos chegar às verdades, como marca do seu pensamento filosófico. Dentre as principais ideias de Montaigne, ele produz um ensaio chamado de Apologia a Raimundo Sebon, onde ele vai apresentar vários argumentos que levam seus leitores à incerteza. A incerteza sobre o quê? A incerteza sobre a apreensão de um conhecimento como sendo verdadeiro. Então, o Montaigne, nessa obra, ele nega a verdade absoluta, né? Ele nega o dogma, e acaba instalando de maneira mais proeminente a dúvida como sendo o princípio e o fim, né? Digamos assim, das elaborações conceituais. Então, nesse mesmo ensaio, nós vamos observar a crítica que ele faz à vaidade do homem por ser homem, no sentido de que o homem, por se considerar dotado de razão, ele acredita, né, que ele é capaz de elaborar, através da ciência, né,
uma aproximação, né, com o pensamento verdadeiro. E o Montaigne vai justamente na contramão. Ele vai dizer justamente que esses argumentos produzidos, né, tanto pela filosofia quanto pela ciência, apontam justamente para essa impossibilidade desse conhecimento absoluto, né, desse conhecimento perfeito. Então ele vai se aproximar muito aí do ceticismo antigo, sobretudo, né, o pensamento de Piro e de sexto empírico. Um outro aspecto, né? O Montaigne ele vive numa época de transformações, né? De uma época conturbada. Ou seja, em um momento em que refletir sobre, né, aquilo que se entendia como fundamental tornava-se uma necessidade. Né? Encontrar, né, questionar, digamos assim, as chamadas características fundamentais tornou-se objeto, né, desse pensador. E aqui a gente pode esboçar alguns aspectos. No primeiro dele, no próprio plano econômico, social e político. Né? Nós vamos observar que a economia feudal deixa de existir e é substituída pela atividade manufatureira e pelo comércio. Ou seja, desarmoniza-se aquilo que até então era tido como uma ação do ponto de vista econômico, social e político insuperável, né? Que eram as relações pertinentes ao feudalismo. E, de repente, né, isso, quando a gente usa a palavra de repente, não é porque aconteceu da noite para o dia, mas passa-se a perceber que aquilo que antes era inabalável, né, torna-se superado, né, é substituído, né, outras possibilidades são postas no seu lugar. E, nesse sentido, há, né, a abertura para o questionamento. Será que, de fato, né, algo que durou mais de 1000 anos, como foi a Idade Média, e que pôde ser substituído, não nos oportuniza justamente a gente rever determinadas posições? Um segundo aspecto, né, a destruição, né, ou a ruptura da forma como o pensamento ele se elaborava, né, ou do pensamento vigente que estava em voga, né, que era levado em consideração. Então, o próprio homem burguês ele precisava de uma nova ciência da natureza, de uma nova teoria que colaborasse para a compreensão, né, dessa essência humana. E aí nós vamos observar que os modelos da antiguidade, né, o modelo greco-romano, ele vai ser muito observado dentro do período renascentista. Então, nós vamos observar que o próprio Montaigne vai fazer reluzir, né, a visão dos indivíduos, né, para esse momento da história que foi tão marcante e que precisou ser revisitado para que outras possibilidades pudessem ser constituídas. E o terceiro aspecto, o movimento de reforma religiosa, né? Justamente onde os protestos contra os excessos cometidos pelo clero católico, eles vão acabar se vinculando, né, ao espírito da burguesia. Né? A igreja sempre condenou o aspecto do lucro. E o lucro é a principal finalidade que nós temos dentro do sistema produtivo capitalista, que começa aí, nesse período de vivência de Montaigne, a se estabelecer como um novo modelo, né, que vai influenciar de maneira geral na vida das pessoas. Bem, então, se Montaigne questiona, né, pela raiz cética essa possibilidade do saber, a pergunta, o que se pode saber, é fundamental para que se compreenda, né, esse pensador. Então, o que é que o Montaigne esboça para tentar responder a essa indagação? Primeiro, ele vai observar que a razão não é capaz de provar o que quer que seja. No máximo, ela é uma forma que nos oportuniza perceber as contradições que existem. Então, nesse sentido, o homem ele não é o centro, né? Não é, digamos assim, aquele que vai dar certeza para as coisas, né, dentro dessa escala universal. Mas o homem ele é parte desse universo. Então, nas palavras do Montaigne, né, está lá escrito nos ensaios,
é vaidade humana, é egocentrismo do homem acreditar que ele tem o poder de conhecer o mundo. Então, esse nosso imperativo, ele é falso, né? E ele pode ser percebido e esboçado pelas limitações que nós temos. Então, um dos aspectos, né, que o Montaigne levanta: existirá algo de mais ridículo do que a faculdade desse pobre e miserável criatura, que sequer é dona de si mesma, ao considerar-se dono do universo, cuja parte mínima é capaz de conhecer, menos ainda e dominar? Ou seja, como é que nós podemos pretender conhecer aquilo que é externo a nós, se nós mesmos não nos dominamos? Ou seja, como é que o homem quer dominar a natureza se às vezes ele age de maneira intempestiva, né? Tem atitudes que podem até ser consideradas irracionais? Né? Como é que esse homem que prega a civilidade faz com que essa civilidade ela ocorra se utilizando, né, de práticas bárbaras, né, como a guerra, como a exploração, como a escravidão, enfim. Bem, a razão para o Montaigne ela é incompetente para conhecer por si só o universo. O que ela pode fazer? Né? Ela precisa apelar, na visão desse pensador, para a fé. Por quê? Porque quando a razão ela começa a falar a respeito de alguns artigos, sobretudo os artigos relacionados à fé, né, ela é falha. Então, a fé, na visão desse pensador, não precisa da razão. No entanto, é a fé que torna-se juíza, né? Que torna-se digamos assim, intérprete das pretensões que a razão é objetiva. Então, o filósofo chega à conclusão de que determinados comportamentos dos animais deixam transparecer faculdades e sentimentos iguais aos dos homens. É justamente quando determinados comportamentos nossos não se diferenciam, né, desses outros seres. Né? Ou pelo contrário, às vezes a gente age até de maneira mais rudimentar, né? De maneira mais irracional do que esses seres por nós considerados inferiores. Montaigne ele vai sugerir, né, que o instinto não é inferior à razão, né? Pelo contrário, né, ele já afirma que o instinto ele atende, né, ao intento, ou seja, ao objetivo de se estabelecer uma forma mais competente e natural do que a própria razão. Então, o homem que age de maneira instintiva, ele está respeitando aquilo que é natural de si. Né? Ele está agindo de acordo com o que a sua natureza determina, né? E não por aquilo que, aspas, né, o seu pensamento racional, digamos assim, pretende estabelecer. Então, no que se refere à felicidade, ele se encontra mais entre os simples e arrogantes, não entre os sábios e filósofos, quando ele vai falar sobre a felicidade. Montaigne ele vai sugerir que a ignorância propicia a tranquilidade, enquanto o conhecimento provoca a inquietação e que vai gerar a infelicidade. Então, a ignorância no pensamento desse autor, ela é preferível ao conhecimento. Então, estar ignorante, não ser conhecedor das coisas, é o que nos faz ser mais felizes. Né? Então, ele vai afirmar, né? Sem a fé, todos os raciocínios seriam inúteis e sem qualquer precisão. Então, nós observamos aí, né, o quanto esse pensador, ele diz, né, ele tenta estabelecer determinadas barreiras, certas limitações para as ações humanas. Bem, uma outra pergunta, né? Então, o que somos? Então, como é que nós pretendemos, né, dominar aquilo que é externo a nós, sem responder a essa pergunta que é tão fundamental? Então, ele vai dizer o seguinte: o que somos, e quando nós levamos em consideração o conhecimento, nós vamos observar que o conhecimento ele nos dá uma ideia parcial, né, da nossa própria significância. Então, o centro e a problemática do conhecimento não é o mundo, mas o homem. Né? O homem é o ponto de partida e também é o ponto de chegada dentro dessa perspectiva. É no interior do homem, né, que nós vamos sempre perceber o quanto de incompreensibilidade, o quanto de novidade
né, nós podemos perceber em nós mesmos, né, e o que dirá naquilo que é externo a nós. Então, esse conhecimento interior, ele cada vez mais provoca uma situação de que, enquanto mais nós procuramos nos conhecer, mais horizontes são abertos, né, mais possibilidades podem ser construídas. E aí esse conhecimento de si acaba, né, recebendo esses questionamentos, né, essas incertezas. Depois, o que se sabe, no fim das contas, da vida dos homens? É uma das grandes dúvidas, né, não só do Montaigne, mas da filosofia como um todo. Então, nessa perspectiva, né, o autor chega à conclusão de que nada se pode dizer, nenhuma só palavra, que não contenha ambiguidades. Ou seja, né, uma dupla, né, situação, né, uma via dúbia, né, dois caminhos. Eu nada tenho a dizer de mim, né, de maneira sólida, simples e inteiramente, sem confusão e sem mistura, nenhuma palavra. Não há descrição que iguale em dificuldade a descrição de si mesmo. Então nós observamos, né, que os conflitos internos eles acabam sintetizando, né, as limitações que o nosso conhecimento ele acaba estabelecendo, né, as dúvidas que acabam surgindo, sobretudo quando nós pensamos ter certeza de alguma coisa. Bem, então o homem é, portanto, para Montaigne, estranho e enigmático. Ele jamais vai atingir a si mesmo, né? Ele nunca vai conhecer as razões daquilo, né, que passa consigo mesmo. Então, nesse sentido, o conhecimento humano ele encerra-se dentro dos próprios limites do sujeito pensante, né? E nada comunica de seguro sobre a natureza das coisas, nem sobre o próprio homem. O que geralmente chamamos de valor das coisas não é o que elas carregam, mas o que nós colocamos nela. E aqui a gente mais uma vez percebe, né, o quanto de incerteza, né, esse autor ele coloca, né, não a incerteza do ponto negativo, mas na incerteza justamente de que nós precisamos a todo instante estar nos questionando. Então, sempre uma nova ideia nos levará a um novo questionamento, né? Por isso que esse conhecimento ele se torna, digamos assim, limitado em nós mesmos, né? No nosso interior. Então, o ceticismo, na visão de Montaigne, ele resguardaria o indivíduo contra o império das normas orais impostas, né? Sobretudo das normas orais impostas pelos outros, né? Apontando as convenções, né? Assegurando, né, a ideia de liberdade que cada ser, que cada indivíduo possa vir a pensar, né, e a agir, né, a desenvolver. Bem, e aí o Montaigne vai propor, né, a chamada religião enigmática. O que é que a gente pode estar ponderando nesse sentido? Então, o pensamento moral de Montaigne está no polo oposto ao da religião. A religião ela não pode resolver todos os problemas, pois ela não seria mais que um fruto do costume. O problema religioso ele remete assim ao problema do orgulho, o homem como centro da criação. Né? É um dos aspectos que ele vai colocar em questão. E aqui, quando a gente menciona a religião, justamente a religião do ponto de vista da instituição religiosa, né? E não da prática, que é o que nós veremos mais à frente, da espiritualidade. Então, em relação ao cristianismo, a posição de Montaigne é de levantar dúvidas e afirmar a ignorância humana. Mas a religião ela é considerada válida, né? Na medida em que afirma o enigma da distinção do homem. Ou seja, desse homem como ser limitado, como ser incapaz, que a todo instante busca a perfeição, mas que não consegue chegar à mesma. Então, gente, essa foi a nossa aula, né? Agradeço aí. Peço a vocês que possam estar estudando esse nosso material, né? Acredito que você já deve ter ele em mãos. Nós nos basearemos nele, né? E lá na nossa apostila, salvo engano, é o capítulo 9, né? No qual nós vamos utilizar para a nossa avaliação, ok? Então, espero deixar vocês bem.
Um abraço a todos, felicidade se possível.